Olá, muito boa tarde. Terça-feira, dia 21 de março, começa agora o Direto da Redação. E a gente abre mostrando os trabalhos do Parlamento de Fortaleza. Paulo Sérgio Cordeiro acompanhou a sessão parlamentar e a reunião de comissões. Boa tarde, Daniele. Um dia de atividades bem interessante, né? Um dia produtivo aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, a começar pelo Complexo de Comissões Vereador José do Carmo Gondim, onde os vereadores realizaram duas reuniões. A primeira da Comissão de Constituição e Justiça e Orçamento, Fiscalização e Administração Pública, uma comissão conjunta. Depois, a Comissão de Desenvolvimento Econômico deliberou várias matérias e colocou-as à disposição aqui do plenário Fausto Arruda para serem votadas e serem transformadas em novas leis para a cidade de Fortaleza. Aqui, no plenário Fausto Arruda, foram deliberadas 39 matérias. 32 foram votadas na ordem do dia e as demais 7 foram enviadas às comissões técnicas, como, por exemplo, uma indicação do vereador Danilo Lopes para que o município adquira máquinas de escrever e impressoras em braille, como forma de garantir a ampliação da inclusão das pessoas cegas aqui no município de Fortaleza, né? Oportunizar para que estas pessoas possam ter o pleno desenvolvimento da sua escolaridade, né? Da sua intelectualidade, da compreensão dos conteúdos pedagógicos da cidade de Fortaleza. Esta está entre as matérias que foi para as comissões. E entre as matérias votadas e aprovadas na ordem do dia, nós tivemos em primeira discussão aquela mensagem do prefeito José Sarto, muito esperada, inclusive, que já passou aqui, foi lida no plenário, foi para as comissões, foi debatida e agora volta para ser votada e transformada em lei. É a mensagem que garante a ampliação do número de conselhos tutelares aqui no município de Fortaleza, de 8 para 12. A mensagem garante aí a construção, né, tanto do edifício, né, tanto da estrutura física, como também de toda a condição de funcionamento dos conselhos tutelares, né, número 9 e 10, e isto ainda em 2023, e para 2024 os conselhos tutelares 11 e 12, já que o município de Fortaleza agora está com a sua divisão política administrativa em 12 regionais, né, a capital do estado do Ceará. Portanto, aí é para atender às recomendações do CONANDA, o Conselho Nacional, né, de Defesa da Criança e do Adolescente, e, naturalmente, para garantir aí que as famílias, as crianças e adolescentes e suas famílias estejam ainda melhor acompanhados, melhor atendidos pelo Conselho Tutelar aqui na capital do estado do Ceará. Portanto, um dia bem produtivo, Daniele. Hoje, 21 de março, é o Dia Internacional das Florestas e da Árvore. Em alusão à data, a Prefeitura de Fortaleza realiza o maior plantio simultâneo do Brasil. Logo no início da manhã, o prefeito José Sarto plantou mudas no Parque Raquel de Queiroz. Oi, gente, nós estamos hoje aqui, Dia Internacional da Floresta e da Árvore, em Fortaleza, vários lugares onde nós vamos plantar simultaneamente 2.023 árvores. Hoje aqui no Raquel de Queiroz, esse local belíssimo que a cidade de Fortaleza ganhou recentemente. Outros locais da cidade estão sendo plantadas essas árvores. Lembrando que a nossa gestão já plantou quase 100 mil árvores e vamos plantar muito mais. Então, plante uma árvore. Hoje também é o Dia Internacional da Síndrome de Down. A data tem o objetivo de conscientizar e de quebrar o estigma social a respeito da síndrome. Respeito. É isso que os portadores de necessidades especiais cobram, seja essa necessidade física ou cognitiva. Neste 21 de março, é celebrado o Dia da Conscientização acerca da Síndrome de Down. Para este público existe uma série de direitos. Segundo o coordenador especial de pessoas com deficiência da Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Fortaleza, a nossa sociedade ainda precisa evoluir muito em relação ao respeito. Inicialmente, nos cumpre destacar que o dia 21 de março é um dia de conscientização sobre a trissomia 21, síndrome de Down, mas também é um dia de luta. Luta contra o preconceito, discriminação, contra várias ilegalidades que são cometidas contra as pessoas com síndrome de Down e também até crimes, né? Lembrando também que é crime no Brasil, está tipificado
o crime de discriminação de uma pessoa em função da sua deficiência. Dentre os direitos está a gratuidade no transporte público de Fortaleza. Na empresa de transporte urbano do município, o portador de necessidades especiais ou o responsável podem solicitar o documento. É preciso comprovar a identidade e a necessidade através de um laudo médico. A partir da aprovação, a gratuidade é confeccionada. Eles devem se dirigir, fazer a solicitação, é feita uma análise pelo médico e posteriormente é enviado para a confecção o cartão. O cartão tem um cartão com acompanhante e sem acompanhante. Se o médico indicar que a pessoa precisa andar acompanhada de alguém, ele recebe um cartão que dá direito a 2 passagens, né? O cartão é pessoal e intransferível. Um outro direito dessas pessoas são as vagas especiais. Para ter acesso é necessário também solicitar um documento gratuito e na sede da Autarquia Municipal de Trânsito. Essas vagas, elas ocorrem tanto na via pública, como elas devem estar também nas áreas privadas de uso coletivos, shoppings, supermercados. Então são vagas que são fiscalizadas, tanto para quem está na via como para quem está nessas áreas que são áreas privadas, mas que todo mundo tem acesso. É importante salientar que o condutor que estacionar de forma irregular em vagas especiais pode ser punido. A multa é gravíssima, quase R$ 300 o valor, e o veículo pode ser removido. Essa fiscalização acontece tanto no espaço público quanto no privado. São vagas que precisam ser realmente preservadas para que a gente possa garantir o direito das pessoas. Então, por isso que a fiscalização ela é diária, ela acontece em todos os turnos e a população ela pode denunciar. O usuário, para ter direito a essa vaga, ele não basta ser idoso, ele não basta ter a deficiência. Ele tem que ter uma credencial. E ele tira essa credencial de forma gratuita na própria MC, nos canais de atendimento. Ela pode ser até solicitada pelo aplicativo MC Trânsito ou pelo site da MC, como também nos postos de atendimento da MC. Gestantes e mulheres até 45 dias após o parto, as chamadas puérperas, já podem tomar a vacina bivalente contra a Covid aqui em Fortaleza. Esse público integra a 3ª fase da campanha de imunização. Basta procurar qualquer posto de saúde com doses disponíveis. Até o último balanço da Secretaria Municipal da Saúde, mais de 55 mil pessoas já haviam sido imunizadas com a vacina bivalente. Agora, a 3ª fase da campanha avança e alcança outro grupo prioritário. Logicamente, com o avançar do calendário do Ministério da Saúde, nós prosseguimos agora com a vacinação das gestantes e puérperas, que faz parte dessa 3ª fase. O principal é você ter aquele esquema vacinal primário, né? Aquela primeira fase, aquela primeira época da vacinação, as 2 doses, que é o esquema primário. E aí, se você tiver mais de 4 meses desse esquema primário, já pode se vacinar. O imunizante garante a proteção contra a Covid-19 e a variante Ômicron. Apesar do período chuvoso ser conhecido pelo surgimento de síndromes gripais, a orientação é garantir a imunização. A gripe, normalmente a gente só evita fazer se tiver com febre elevada, algum quadro mais grave. Se for sintomas simples de gripe, vamos dizer, só mais nariz e garganta, esses aí estão liberados, podem aplicar sim. Aliás, é importante, porque nós estamos numa época de muitos quadros gripais que se confundem com Covid e, logicamente, a ideia dessa bivalente é a gente conter essa transmissão, né, e evitar uma nova propagação de variantes de Covid. A vacina está disponível em todos os postos de saúde da capital. Lembrando que aquelas pessoas que fizeram parte do público-alvo da primeira parte da campanha e que ainda não foram imunizadas, podem se dirigir a qualquer uma dessas unidades e garantir a sua imunização. A dose bivalente ela é encontrada nos 117 postos de saúde de Fortaleza durante a semana, de segunda a sexta-feira, e nos sábados e domingos no posto Irmã Cília, que é no São João do Tauape, e no Luiz Franklin, que faz parte da Grande Messejana. Direto da redação traz agora dica de capacitação. Foram abertas novas inscrições para os cursos profissionalizantes do programa Fortaleza Mais Futuro, que serão realizados no mês de abril. Ao todo, serão ofertadas 635 vagas para cursos de inglês, costureiro, montagem e manutenção de smartphones e pizzaiolo.
As qualificações são gratuitas e têm carga horária entre 16 e 400 horas aula. Tudo isso fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, SENAC e Senai Ceará. Vagas abertas, né? Já temos mais de 5 pessoas formadas nesse programa, estamos abrindo aqui mais vagas, né? E a população tem que aproveitar, que é um curso 100% gratuito, né? São várias atividades, desde a parte aqui que nós estamos aqui de culinária, gastronomia, área da beleza também, até instalador de placa fotovoltaica tem, para construção civil, pedreira, alvenaria, enfim. Convido a população a entrar lá no site Fortaleza Mais Futuro e estar aí buscando algum curso que queira para se aperfeiçoar ou até mesmo para aprender um novo ofício. O objetivo dessas capacitações é fomentar a geração de emprego e renda na cidade. E com a qualidade dos cursos ofertados pelo Sistema S, fica ainda mais fácil conseguir uma recolocação no mercado de trabalho, principalmente nesse período pós-pandemia. A qualificação é importante não só nesse momento da pandemia, nem após, mas durante todo o processo. Então, você está se qualificando para o mercado de trabalho. Então, no mundo globalizado como estamos constituídos. Então, se você não se qualificar, você passar um tempo muito ausente do mercado, ou se você passar muito tempo ausente de uma sala de aula, você vai sentir o impacto disso lá do mercado de trabalho. Então, você vai acabar sendo substituído, você não vai ter a busca da promoção que tanto você almeja, também vai ficar prejudicada. As inscrições seguem até o dia 24 de março e podem ser feitas pelo site maisfuturo.sde.fortaleza.ce.gov.br. Além do site, os interessados também podem se dirigir a uma das sedes da SDE disponíveis aqui na capital. Além disso, todos que procurarem o órgão terão acesso a orientações, como se capacitar, elaborar um currículo e também como se tornar um microempreendedor individual. Há 10 anos, Tainã atua na área gastronômica. É uma das beneficiadas do programa e pretende se inscrever em outras áreas de aperfeiçoamento voltadas para a culinária. Eu acho que é um aprendizado muito bom para a gente, assim, e para mim, coisa nova, né? Que eu já trabalhava em cozinha, mas não trabalhava com pizza. E hoje o nosso projeto sendo vegetariano, a gente está aprendendo ainda mais coisa, né? Pausa rápida e no próximo bloco a gente fala sobre Março Amarelo, mês de conscientização sobre a endometriose. Eu volto em um minutinho, não saia daí. O Março Amarelo é um mês que foi dedicado para a conscientização das mulheres acerca dessa doença tão importante que é a endometriose. A endometriose é uma doença inflamatória em que as células do endométrio, que é a camada interna do útero, elas acabam indo para outros locais, que podem ser ali por fora do útero ou até outros órgãos, como por exemplo bexiga, intestino, enfim, ovários, trompas, várias outras coisas. E isso vai acarretar alguns problemas, porque essa camada ela é feita para menstruação. Essa camada que não está no local em que deveria estar também vai sangrar. Esse sangue vai provocar uma irritação daqueles órgãos onde ele está, do ovário, das trompas, da bexiga, do intestino, e essa inflamação provoca dor e pode provocar também outras coisas. A característica principal da endometriose é a dor crônica e o componente de infertilidade. Então existem diversas mulheres que às vezes nem sabiam que tinham endometriose, porque sim, a endometriose ela pode ser silenciosa e pode ser assintomática. O diagnóstico da endometriose, ele é um diagnóstico multifatorial. Então nós temos alguns exames que podem nos ajudar, como por exemplo, uma ultrassom transvaginal especializada, que é o famoso mapeamento para endometriose, ressonância nuclear magnética pélvica, mas o padrão ouro, que é aquele que supera todos os outros exames, é a laparoscopia. A
endometriose ela é uma doença que afeta as mulheres em idade reprodutiva. Então é a mulher que começou a menstruar e aquela mulher que está menstruando. Não é uma doença que vai afetar tanto as mulheres que já estão na menopausa ou aquelas que ainda não menstruaram, certo? Mais ou menos em torno ali de 20 até os 45 anos. A dor na relação é uma queixa muito frequente e que acaba trazendo as pacientes e preocupando as pacientes nesse quesito da endometriose. E aí pode sim afetar a libido das pacientes, porque a dor na relação vai gerar uma memória negativa. Então eu vou já para aquela relação com medo de sentir dor. E aí é uma doença que provoca essencialmente dor. E ninguém gosta de sentir dor. Então, é uma doença que às vezes a mulher não consegue se explicar. Muito incômodo, gera às vezes uma falta no trabalho, uma falta na escola. E isso causa inconvenientes para ela. As pessoas às vezes não conseguem entender ou aceitar que aquela mulher tem uma doença. Isso acaba gerando na mulher muitas dúvidas, como por exemplo, será que eu tenho essa doença mesmo? Será que isso não é frescura da minha cabeça? E aí acabam gerando outros transtornos psicológicos e psiquiátricos que precisam sim ser abordados para que se entenda que é uma doença, que precisa de tratamento. Março Amarelo ele veio aí para que as mulheres elas possam conhecer mais a endometriose. Se vocês conhecem alguém na sua família, alguém de amigos que estão na mesma situação, converse com essa pessoa, diga, olha, a endometriose ela existe, vamos procurar ajuda. A gente consegue ter uma qualidade de vida melhor nesse sentido, para que essa mulher ela possa ter sim tratamento adequado, diagnóstico adequado e possa melhorar a sua qualidade de vida, que é aquilo que a gente quer. Uma mulher que possa ter uma boa vida, um bom tratamento. Direto da redação de volta, e a gente fala agora sobre o Março Amarelo, mês dedicado à conscientização sobre a endometriose. A doença afeta 1 a cada 10 mulheres. Sobre esse assunto, eu recebo aqui no Direto da Redação a médica ginecologista, doutora Catiane Lustosa. Doutora, muito bem-vinda ao Direto da Redação. Eu queria que a senhora começasse explicando o que é a endometriose. Então, eu queria agradecer o convite de estar aqui com vocês. Endometriose é uma doença crônica, inflamatória, que atinge 10 até 15% das mulheres. E hoje a gente sabe que ela é uma doença sistêmica, ou seja, ela não atinge só os órgãos femininos, mas ela atinge a saúde da mulher de maneira integral. Ela é o endométrio, que é a camada interna do útero, que é a responsável pela nossa menstruação, crescendo fora do útero. E ela começa a atingir órgãos perto da pelve ali feminina, como o intestino, a bexiga, os ligamentos do útero, o ovário, a trompa e até órgãos longe do útero, como por exemplo o diafragma, o pulmão. Então essa doença ela é muito inflamatória e ela tem causas genéticas e epigenéticas, por exemplo. Doutora, quais os sintomas da doença? Os principais sintomas são sintomas inflamatórios. Então se a gente lembra de qualquer coisa que inflama a gente lembra de quê? De dor. Então o principal sintoma da endometriose é a dor. E essa dor pode se manifestar de diversas formas. Por exemplo, uma cólica menstrual muito intensa. A gente sempre pede para a paciente classificar essa cólica como uma nota de escala. Então, de 0 a 10, quanto de dor você tem? Se a paciente pontua de 7 para cima, a gente já pensa numa endometriose. A outra dor que pode surgir é a dor da relação sexual. Então, nenhuma relação sexual pode ser dolorosa. Então, não existe, porque minha vagina é pequena, ou porque o pênis é grande, ou porque é incompatível, não existe. Isso a gente já sabe por completo. Então, ter dor na relação pode ser um sintoma de endometriose, sim. A outra dor que pode surgir são as dores de alguns órgãos. Então, por exemplo, dor para evacuar, para fazer cocô, ou dor para fazer xixi, ou alterações do intestino ou da bexiga durante o período menstrual, também é uma queixa importante de endometriose. Além dessas dores, são as dores crônicas, que já não tem mais a menstruação como uma causa, ou seja, uma dor diária de mais de 3 meses, que persiste, que a paciente não sabe, uma dor pélvica, então isso também pode ser endo.
E a outra sintoma que a inflamação também influi é o sintoma da dificuldade de engravidar. Se eu pegar todas as mulheres com endometriose, metade delas pode ter essa dificuldade. Então faz parte até do diagnóstico, quando a gente está investigando um casal infértil, solicitar os exames da endometriose. E o tratamento da endometriose, como é que é feito? O tratamento ele vai ser de acordo com a idade da mulher. Então, quando a gente dá o diagnóstico clínico, a gente pede um exame de imagem, que é conhecido como mapeamento da endometriose, que é um transvaginal com preparo intestinal associado, porque ele é mais demorado, ele é mais específico, ou a ressonância pélvica, também com esse preparo intestinal, com pessoas que saibam ver. Feito o diagnóstico radiológico, a gente vai ver a gravidade da doença. Então, a partir daí, a gente classifica a doença em 3 a 4 graus. Se for grau 4, um grau mais grave, que acometa órgãos e danifiquem esses órgãos, a gente já vai direto para o tratamento cirúrgico. Se for um grau 1, 2, 3, que são doenças de leve a moderada, a gente vai para um tratamento ou clínico, a depender da idade. Então, a paciente tem dor, tem muita cólica, a gente pensa no tratamento clínico inicialmente, que vai envolver, às vezes, hormônios, mas principalmente mudança de estilo de vida. Como é uma inflamação, eu preciso diminuir essa inflamação. Então, se eu diminuo através da alimentação anti-inflamatória, acompanhamento nutricional, atividade física, um educador físico, a fisioterapeuta, eles todos são envolvidos, a saúde mental também, porque atinge essa parte do sofrimento feminino, e isso a gente precisa também com psicólogo, às vezes com psiquiatra. Então, juntando essa equipe multidisciplinar, a gente consegue tratar melhor e adequadamente. A partir daí, a gente acompanha. Se a doença não está evoluindo, se ela estacionou, se a paciente está com a qualidade de vida boa, ótimo, é acompanhamento anual. Se a paciente continua tendo muita dor, mesmo fazendo o tratamento hormonal ou de mudança de estilo de vida, ou se a evolução da doença existe, aí a gente parte para o tratamento cirúrgico. Se a paciente tem dificuldade de engravidar, eu não tenho como parar a menstruação dela, eu não tenho como ter tempo para mudar tanto o estilo de vida para poder ela engravidar. Então, às vezes, a gente opta pelo tratamento cirúrgico para melhorar essa chance de uma gravidez espontânea ou até para melhorar a chance de uma fertilização, de uma inseminação. Então, vai depender muito do objetivo da mulher e da gravidade da doença. Doutor, o diagnóstico precoce, ele ajuda? Demais. Então, hoje a nossa luta no Março Amarelo, esse mês, ele começou em 93, né? Já tem muito tempo. Foi lá nos Estados Unidos que tem uma ativista muito importante na causa da endometriose. E aí ela começou a falar no mundo inteiro. E aí a gente foi realmente proclamando esse Março Amarelo. Por quê? Porque ele é muito importante de ter um diagnóstico precoce. A gente sabe que a doença ela pode começar na adolescência. Então, essas meninas que têm muita cólica, que vão para a emergência, que tomam muitas medicações, que faltam colégio, esse alerta da gente dar o diagnóstico ali na adolescência faz com que a gente evite essa progressão. Porque se o acompanhamento é melhorar a dor e qualidade de vida, desinflamar, mudar estilo de vida, que pode potencializar a doença, pode ir aumentando a doença, e evitar que ela cresça e atinja esses órgãos, levando a um grau mais grave, a gente consegue mudar a vida dessa paciente, diminuindo chance de ter dificuldade de gravidez, diminuindo chance de ter dor crônica, de sofrimento, de dor na relação, depressão, ansiedade, que podem ser causadas por esses sintomas. Então, realmente a nossa luta é do diagnóstico precoce e da conscientização, não só das mulheres, mas dos profissionais de saúde, que às vezes negligenciam a dor feminina. Então, muitas vezes a mulher é tida como chata, que inventa a dor, que vem para emergência, é pitiosa, tá inventando. Então, a gente tem que tirar isso da cabeça. Dor não é normal. Então, a gente precisa realmente conscientizar toda a população. Quais as causas da doença? As causas principais, hoje a gente sabe que são genéticas, ou seja, vários genes que podem causar a dor, que podem causar o desenvolvimento da endometriose. Epigenéticas, que é o quê? Coisas da nossa vida, estilo de vida não saudável, que transformam um gene que era normal num gene que pode causar endometriose. E as causas imunológicas. Então, às vezes, quando eu tenho o gene da endometriose, eu tento desenvolver, mas o meu sistema imune atinge ali e não deixa,
ok, eu não desenvolvo. Mas se o meu sistema imune não permite, né, que desenvolva, ele vai continuar. Então, as causas principais são genéticas, epigenéticas, que são mudanças do nosso estilo de vida não saudável, e imunológicas. Uma vez diagnosticada a doença, e se ela não for tratada, o que é que pode ocasionar? A dor e a inflamação sistêmica, ela pode causar uma sensação de adoecimento, uma febre que parece ser uma febre interna, que a paciente até brinca, eu estou me sentindo cansada, me sentindo febril, uma alteração psíquica, porque ela não entende aquele processo de dor na relação, por exemplo, então ela começa a ter dificuldade das relações sexuais, diminui a libido, piora esse processo do ser da relação sexual, e as dores crônicas, que são as principais a principal catástrofe da endometriose. Ter dor diária que não melhora com nada é enlouquecedor. Então, a gente quer evitar que chegue a esse tipo de causa, né, de tipo de dor, que atinge até 20% a 40% das mulheres com endo, por conta do atraso diagnóstico. A gente tem um atraso diagnóstico de até 7 a 10 anos, para você ter ideia. É muito tempo. Né? Tem algum perfil de mulher que é mais acometida por essa doença, de idade? Ela pode ser na idade reprodutiva. O que é a idade reprodutiva que a gente chama? Da primeira menstruação até a menopausa. Então, nesse período é que a gente pode ter a endometriose desenvolvida. Claro, tem casos mais raros na infância e casos mais raros depois da menopausa. Mas durante todo esse período você pode ser acometida. O problema é que a gente não dá o diagnóstico na adolescência. E quando a gente não dá o diagnóstico na adolescência, vai desenvolvendo e aí pode gerar uma doença mais grave quando ela for tentar engravidar, por exemplo, aos 30 anos. Entendi. Doutora, para a gente encerrar essa entrevista, eu queria que você deixasse aí um alerta para as mulheres. A qualquer sintoma, procurar um especialista. Ou não tem sintoma, procurar um especialista pelo menos uma vez ao ano. Qual é a orientação? Então, a principal orientação é: quando você tem uma dessas queixas que eu falei, cólica menstrual intensa, dificuldade de engravidar, passou ali dos 6 meses, 1 ano, tem que procurar. Dor na relação sexual, as alterações intestinais urinárias no período menstrual, ou uma dor que não está ali se resolvendo com nada, tem que procurar o médico. A especialidade da ginecologia é a principal, né, de dar esse diagnóstico, e existem médicos da ginecologia que são especialistas na endometriose. Então, se você tem algum desses sintomas, fala com o seu ginecologista, pergunta se precisa ir num especialista ou se vai fazer algum exame de imagem, que são aqueles que eu falei, né, o mapeamento ou a ressonância. O importante é dar diagnóstico. Porque quando a gente não tem o diagnóstico, a gente não tem como gerir aquele processo inflamatório. E eu brinco muito com as pacientes que a endometriose é como uma diabetes, como uma pressão alta. Eu vou acompanhar, a gente vai ter que acompanhar o resto da vida, mas tem como viver de maneira saudável, sem essas repercussões tão negativas. Tá, então, doutora, muito obrigada pela participação aqui no Direto da Redação. A Fundação Edson Queiroz lançou a exposição comemorativa pelos 50 anos da Universidade de Fortaleza. A mostra aborda a perspectiva das mulheres e a presença feminina nas artes visuais. Elas de musas a autoras. A exposição, que marca os 50 anos da Universidade de Fortaleza, tem curadoria de Denise Matar e apresenta um recorte inédito da coleção da Fundação Edson Queiroz, com obras que abordam a perspectiva das mulheres e a presença feminina nas artes visuais. É um acervo bastante abundante, o acervo da Fundação Edson Queiroz, né? É possível contar a história do Brasil dentro desse arco temporal, que vai ali do século XVII até a contemporaneidade. Então, a Denise pensou nessa representação feminina, ali no fim do século, ainda no começo do século XIX, quando as mulheres eram vistas como musas, pintadas ali muitas vezes como musas inspiradoras no romantismo, né, até hoje. Aqui estão presentes artistas cearenses como Ana Costa Lima e Heloísa Joaçaba. São, ao todo, 63 obras de 30 artistas. A arte, ela transita pelo universo como um todo. Então, dá para trazer o pessoal da engenharia civil, o pessoal da nutrição, o pessoal da medicina, o pessoal da arquitetura, da publicidade, do jornalismo, né? Então, dá para fazer vários caminhos, várias pontes, né, com temas variados. Um dos pontos fortes da exposição é este local.
Estamos no espaço Diálogos, como você pode ver, é bem amplo, tem algumas mesas. O objetivo é claro, a discussão junto com autores, com a própria curadoria ou pessoas especialistas em artes. Aqui o visitante ou mesmo os alunos da universidade podem discutir esses temas relevantes para a nossa sociedade, sempre tendo a mulher como tema principal. A exposição está dividida em 3 núcleos, né? Musas, autoras e esse espaço, que é o espaço diálogo. Então, a ideia do espaço diálogo é um espaço que está pronto para receber professores, alunos e a comunidade em geral, para discutir, para conversar, para dialogar, para refletir sobre esse tema do gênero, né? Sobre as mulheres, nas suas diversas abordagens. Então, foi criado mesmo para aproximar mais ainda, né, esse aluno, esse professor, a comunidade também, para discutir sobre temas diversos, mas tendo como foco principal a discussão, que é a discussão das mulheres hoje na contemporaneidade. A exposição Elas, de Musas Autoras, Unifor 50 anos, fica em cartaz até o dia 10 de dezembro deste ano. A visitação é gratuita, de terça a sexta, de 9 da manhã às 7 da noite, aos sábados e domingos, de meio-dia às 6 da tarde. E aí tem uma coisa legal também que eu queria aproveitar. Sábado, todo sábado à tarde, a gente tem um projeto Tarde com Arte, que é uma contação de história do grupo de arte, Grupo Mirante de Teatro da Unifor, e ele pega uma musa ou uma autora e ele conta uma história a partir daquela musa ou daquela autora. Então é uma programação super bacana para a criançada, para a família, os pais curtem até mais do que a criançada, e acontece todo sábado aqui às 16 horas, aqui dentro do Espaço Cultural. A Câmara Municipal de Fortaleza realiza daqui a pouco o lançamento do livro Unidade Amiga da Primeira Infância, Ineditismo de Fortaleza para o Fortalecimento da Puericultura. Hoje, 2 horas da tarde, no auditório Vereador Ademar Arruda. O lançamento também será transmitido pela TV Câmara Fortaleza. E eu fico por aqui, muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.